Olá, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar sequência ao nosso congresso Ideias e Debates Educação Transformadora. A gente espera que vocês estejam gostando de todos os debates desta manhã e vamos dar sequência agora. A gente quer, claro, agradecer aos nossos patrocinadores, os colégios Ângulo, São José dos Campos, o Objetivo Aquários e a Quero Educação, e ainda o apoio da Água Monteiro Lobato, do Fiesp, da JAA Soluções, da Mestra Comunicação, a NIP-BR, ao Instituto Empreendedor do Futuro. E para todos que ficarem com a gente durante toda a transmissão, nós vamos fazer 3 sorteios ao final de cada painel. Os sorteios são uma cortesia do Colégio Objetivo Aquários, da Somos Editora e do Invoz. Em cada painel, teremos 3 sorteados que vão poder ganhar os seguintes prêmios. O primeiro será oferecido pelo Invoz, é um livro A Decolagem de um Grande Sonho, do Coronel Osiris Silva, fundador da Embraer. O segundo sorteio será oferecido pela Somos Editora, um kit de livros sobre os biomas brasileiros, Quixadá e Costa dos Corais. E o terceiro sorteio será oferecido pelo Colégio Objetivo Aquários, um voucher de R$100 da Livraria Cultura, mais um kit Objetivo. Boa sorte para vocês. E agora vamos ao painel com o tema Família, o nosso primeiro painel temático dessa manhã. Thaís e Roberta Bento são do site SOS Educação e vão compartilhar conosco as suas vastas experiências na área educacional. E a seguir teremos a apresentação de 3 casos de sucesso, sendo um de São José dos Campos, o segundo de Osasco e o terceiro caso de estudo do Ângulo, Colégio Cassiano Ricardo de São José dos Campos. Após a apresentação dos casos, teremos 30 minutos de debate. Participe fazendo as suas perguntas para os nossos 4 painelistas através do chat que aparece aí na sua tela. Esse painel será mediado pelo jornalista Rui Gonçalves, diretor cultural da Invoz. É com você, Rui. Muito obrigado, Brisa. Bom, o tema do primeiro painel é família, e esse tema ele foi selecionado porque ele é o primeiro nível desse universo da formação de um cidadão pleno no exercício dos seus direitos e cumpridor dos seus deveres. E a gente sabe das transformações que a família vem sofrendo ao longo das últimas décadas e como é que isso impacta dentro do universo da escola, como é que esse aluno chega para o professor. Então, esse foi o ponto de partida para o painel família. A gente sabe que há algumas décadas você tinha a reunião de pais e nesse dia era quando o pai ou a mãe do aluno sentava-se naquela cadeira dentro da sala de aula que era ocupada pelo seu filho, ouvia do professor as informações sobre o desempenho e o comportamento do seu estudante, e quando ele ia para casa, se o aluno era um bom aluno, ele ouvia elogios, e se ele não era tão bom assim, ele ouvia uma bronca do seu pai, e ele era então levado a se acertar ao longo da sua jornada dentro da sala de aula. Essa relação mudou muito, as famílias hoje, pais e mães trabalham, essa participação dos pais diminuiu bastante, seja na reunião de pais, ou seja, efetivamente no dia a dia das escolas, e com isso você tem uma transformação também no comportamento desses jovens, desses estudantes. Então, essa interação entre família e professores e como a família contribui para a formação desse estudante hoje e não deixando, terceirizando parte da sua formação para os professores, cumprindo efetivamente o seu papel, é o tema desse painel. Então, eu quero apresentar as nossas primeiras palestrantes, que são a Thaís e a Roberta Bento. A Roberta Bento é graduada em Letras, tem especialização em formação de professores de línguas pela International House da Inglaterra e pós-graduação em Marketing e Gestão de Pessoas pela FGV. Também tem especialização em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro pela Universidade da Califórnia e Duke University, e em aprendizagem cooperativa pela Universidade de Minnesota e Universidade de San Diego, nos Estados Unidos.
A Thaís e a Roberta são fundadoras do SOS Educação, site de educação do portal Estadão, e responsáveis pela coluna Escola da revista Pais e Filhos. São palestrantes também dão seminários, participam de seminários da Pais e Filhos e Social Media Week. Participam como especialistas em diversos programas, como Será, da Rede Globo, A Hora do Enem, do Canal Futuro, e são também autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Eu convido, então, a Thaís e a Roberta para fazerem a sua apresentação. Muito obrigado. Falar sobre o importante papel que a família tem na relação que as crianças, os adolescentes e jovens têm de estudos hoje, é o nosso dia a dia, é o que nos mantém vivas no outro dia, de fazer o que a gente faz, e toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, em congressos de educação, que vem a educação com o poder transformador que tem. E, em especial hoje, nesse congresso que acontece aqui no Vale do Paraíba, nós ficamos felizes e a energia é muito grande que nos move. Então, vamos a gente pronta aqui, esperando faz um tempinho, não vi a hora de poder começar a falar sobre como é que nós, através de tudo que nós somos, a nossa vida toda, mas a nossa história de vida, como é que nós acreditamos e vemos o envolvimento da família, junto com a escola, no poder de transformar a melhor a sociedade em que a gente vive. Bom dia a todos. E começamos com a pergunta do por que está tão desafiador? Por que está tão desafiador para pais, para os professores, para os alunos, todo esse processo de aprendizagem e já estava antes de todo esse caos que a gente está vivendo. O que aconteceu nesse momento inédito que está vivendo é que alguns mitos que a gente tinha como esperança que faltava para a educação deslanchar de vez, ou que era o que faltava os alunos realmente conseguirem se envolver com os estudos, alguns mitos caíram. E o primeiro deles era o quanto muitas pessoas pensavam que o que faltava para o aluno se envolver mais com os estudos é inserir na educação mais tecnologia. Então, a gente o quanto os alunos de hoje são de uma geração nativa digital, super conectada, e o quanto a educação não tinha andado na mesma velocidade e via muito como solução a simples inserção de computador e tecnologia na educação para que esse aluno conseguisse aprender. Isso tanto por parte das famílias quanto dos alunos, né? Se fosse mais conectado, tivesse mais tecnologia, meu filho ficaria mais interessado e o desempenho seria melhor. E aí veio, de repente, esse susto todo que a gente está vivendo desde março, e em que nos casos dos alunos que têm o privilégio de ter acesso a computador, à rede de internet, a tecnologia virou o único meio dele conseguir chegar nos estudos e de conseguir se comunicar com a escola. E aí veio o susto de que aquilo, tudo que a gente acreditava era um mito. Não bastava colocar o computador e a tecnologia para envolver o aluno com os estudos. A gente vê hoje em dia o quanto que, mesmo tendo acesso, tendo recursos por parte da escola para conseguir envolver esse aluno na aula remota, o desafio ainda é muito grande. E aí tem um segundo mito, que também caiu nesse momento de pandemia, que era o quanto os pais acreditavam ou falavam assim, mas eu trabalho tanto, se eu tivesse mais tempo para me envolver com a educação do meu filho, se eu tivesse mais tempo para conseguir ajudá-lo na hora dos estudos, em casa, tudo ia ser melhor, ele ia se envolver mais. E aí, de novo, de repente... 24 horas por dia, as famílias dentro de casa, junto com os filhos, inclusive na hora da aula, e
isso tornou mais fácil ou aprendeu a relação do aluno com os estudos? Não. E a gente tem uma lista de mitos que foram caindo nesse momento de pandemia, de que a gente acredita que a sociedade acreditava como sendo a solução que faltava para a gente conseguir que os alunos melhorassem essa relação que hoje em dia é muito negativa com os estudos, com o aprendizado. Mas sobra um ponto que a gente já falava dele desde antes de pandemia, faz tempo, e que a gente acredita que continua sendo a base, que precisa ser mexida para conseguir envolver, criar alunos, criar crianças e adolescentes que consigam ter uma relação positiva com os estudos. Que é o seguinte, muitas das habilidades que a gente desenvolvia quando a gente era criança, que são essenciais para o aprendizado acontecer, a gente desenvolvia naturalmente. Então, quando a gente queria assistir um programa na TV, no nosso tempo... Nosso sendo nosso das mães? A gente tinha que esperar a semana inteira para ver o nosso programa preferido. Muitas vezes tinha que negociar a única televisão da casa para ver quem ia assistir que horas. Era um momento normal da rotina da família, mas enquanto ele estava acontecendo, a gente estava desenvolvendo paciência, concentração, empatia. Capacidade de negociação, porque tinha que negociar com os irmãos, o pai, a mãe, qual canal que ia assistir. Tinha que levantar para mudar o canal da TV, né, gente? Para aumentar o volume. Tinha que pedir para alguém avisar a hora que você queria ir no banheiro. Avisa a hora que começar para voltar correndo. Então, tinha uma série de habilidades que nós desenvolvíamos ali, naquele momento, em família, e que nossos pais não tinham plena consciência de que agora eu vou ensinar capacidade da concentração, persistência. Não. O ambiente favorecia o desenvolvimento dessas habilidades. E aí, quando essa criança ia para a escola, ela já tinha a base de habilidades que ela precisava ter desenvolvida para conseguir aprender. E a partir do momento que muito do nosso dia a dia começou a ser resolvido com um clique, feito muito rápido, muito personalizado, sem muita frustração, esses momentos sumiram da rotina da família. Um outro ponto é que hoje em dia a gente vê o quanto o trabalho dos pais, do pai e da mãe, não fica só lá no horário comercial. Os pais chegam em casa com celular, com computador, e o trabalho vai se estendendo para o dia a dia da família, e acabam que sobra muito pouco tempo em que esse pai pode se dedicar 100% para o filho. E a consequência disso é um sentimento de culpa muito grande que os pais carregam, e acaba acontecendo que em momentos em que esses filhos precisariam de regras, de rotinas, de vivências do dia a dia da rotina doméstica mesmo, eles não têm mais. Pelo sentimento de culpa e da melhor das intenções, muitos pais falam, meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. E a gente assim, tem como comprovado já hoje em dia que quando a criança tem como a única obrigação ser estudar, ela não tem a oportunidade de desenvolver na rotina dela habilidades que ela precisaria desenvolver fora da hora do estudo. Então, senso de responsabilidade, habilidade para lidar com a frustração, são habilidades básicas para conseguir aprender, mas a gente não consegue desenvolver isso na hora do estudo, precisa desenvolver em outro momento. Então, são vários pontos que a gente pode ir traçando das mudanças do dia a dia da família, que fizeram com que o aluno vai para a escola hoje sem a base de habilidades que ele precisaria ter desenvolvido para conseguir se relacionar bem com os estudos. Outro fator muito forte, que muitas vezes passa despercebido para a gente em relação ao impacto que tem no envolvimento dos alunos com o estudo, é o tamanho das famílias, que mudou muito, né? Hoje em dia, as famílias são menores, um número menor de filhos. Isso gera também uma mudança no perfil do aluno que a escola recebe e na forma como esse aluno se relaciona com o processo de aprendizagem. E no meu caso, o exemplo da família que ainda era uma família maior, eu sou Roberta Bento, veio de uma família de 4 filhos, está aí nessa foto, eu e meus 4 irmãos, uma foto daquele tempo que a Thaís mencionou, em que nós desenvolvíamos várias habilidades sem
que os pais tivessem consciência disso, né? Uma foto que a gente acha no fundo da caixa, do baú da casa da mãe. Inclusive, a habilidade de lidar com a frustração numa era em que não existia filtro, não existia aplicativos para a gente mexer nas fotos. Então, a gente vai lá e acha foto dessa, que é um tesouro, né? Mas que eu já penso que se essa foto fosse tirada hoje em dia, talvez já tivesse várias modificações aí que fossem feitas, inclusive eu ali na ponta, exibindo a minha janelinha ali, achando que eu estava arrasando. Gente, eu gosto muito dessa foto. E a história do trabalho que nós fazemos hoje, a base do trabalho que nós fazemos hoje, e a base da certeza que nós temos que a parceria entre família e escola é fundamental para que os alunos consigam desenvolver uma relação mais positiva com os estudos e para que a escola e a família possam, de fato, cumprir o seu papel de formar cidadãos capazes de transformar nosso país, transformar esse mundo no lugar onde vai seguir. Tem tudo a ver com a nossa história de vida. E começa no momento do meu nascimento, porque eu tive uma paralisia cerebral, devido a que a minha mãe teve na hora do parto. E a notícia que os médicos levaram para o meu pai e para minha mãe foi de que eles deviam se preparar, porque eu ia ter uma vida de muitos desafios. E as sequelas que os médicos previram naquele momento eram ainda muito vagas, então possibilidade de dificuldade de fala e audição, e a única certeza que os médicos deram para os meus pais era em relação à dificuldade de aprendizagem que eu ia ter. Foi assim que meus pais foram embora para casa, e quando chegou a fase que teria começar a dar, foi que meus pais descobriram que tinha alguma coisa estranha ali, voltaram a procurar os médicos, que só então encontraram essa sequela muito forte que eu tive nos membros inferiores. Eu comecei, então, uma série de cirurgias e, por conta disso, eu não pude ir para a escola durante a educação infantil. Eu entrei na escola direto no primeiro ano, com o ano letivo já começado, quando eu saí da minha última cirurgia e quando eu entrei, na verdade, quando meus pais decidiram me levar para a escola depois da última cirurgia, isso já foi um desafio muito grande, porque a primeira escola que eles me levaram não me aceitou. O argumento da escola foi para ver o quanto eu era frágil e que, além de eu não acompanhar a turma, a possibilidade de eu atrapalhar o andamento daquelas salas de aula que já estavam começadas desde o início do ano era muito grande. Então, a escola disse não existia uma lei de inclusão, só de olhar para mim a escola podia, o aluno da escola podia dizer não, aqui não vai acompanhar, não pode estudar. Meus pais saíram da primeira experiência frente, ajustaram o discurso deles e foram para uma outra escola pedir a oportunidade de eu frequentar e prometeram que eles ajudariam que fosse preciso para que eu conseguisse permanecer na escola. Foi assim que a escola me aceitou e duas coisas aconteceram. Uma, que eu amava ir para a escola, eu chorava toda vez que eu tinha que faltar na aula para ir fazer fisioterapia ou para uma consulta médica. E a outra foi que eu, muito rapidamente, tirei a defasagem que eu tinha em relação aos alunos que já estavam ali desde o início do ano letivo. E daquele ponto em diante, eu me tornei a melhor aluna da sala em todos os momentos em que eu fui estudante e que permanece até hoje. Nesse exato momento, estou fazendo um mestrado numa universidade americana e eu faço questão mesmo de estudar muito, gosto muito. E o que aconteceu foi que eu decidi muito cedo, ali dentro da escola onde eu estava, que eu ia, como formação profissional, eu ia para a área de educação, porque eu queria devolver para a educação a oportunidade que ela me dá. Quando eu cheguei no 5º ano de escola, a escola chamou os pais, para vocês terem uma ideia da relação forte que meus pais tinham com a escola, que a diretora e a coordenação da escola chamou os meus pais para dizer que eu tinha uma facilidade muito grande para aprender inglês e perguntar se alguém em casa falava inglês. A resposta foi não. Meu pai era um pedreiro, minha mãe era uma dona de casa, os dois tinham feito só até o 3º ano de escola, mas o meu pai saiu dessa reunião com a escola e foi procurar um curso de inglês para mim, e bateu em vários cursos até achar um que aceitasse trocar os serviços dele de pedreiro pelas aulas de inglês para mim, porque ele não tinha condição de pagar.
né? Sou um pedreiro sozinho, sustentando uma família de pessoas, continua sendo um desafio hoje e era um desafio muito grande naquela época. A consequência disso foi que, quando eu entrei na faculdade de letras, que era o meu sonho, aos 17 anos, eu já falava inglês, o que não era muito comum. E eu terminei a faculdade, eu consegui uma bolsa para fazer uma especialização na Inglaterra em formação de tutores para ensino de língua estrangeira. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui morar na região sul de Santa Catarina, coordenando 5 unidades de um curso de inglês, e fui convidada para corrigir as provas de mestrado e doutorado de inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, e acho que foi uma das primeiras universidades no Brasil a receber internet de alta velocidade. Isso quando a internet de alta velocidade ainda era discada, ainda era uma coisa que os jovens de hoje acho que jamais achariam que aquilo é internet, ainda mais de alta velocidade. Mas quando eu vi aquele mundo se abrindo através da internet na Universidade Federal e os computadores chegando na escola onde eu trabalhava, eu tive uma ideia de usar aquelas ferramentas para ajudar a levar o ensino de línguas para mais pessoas. E essa ideia, na época, era tão inovadora que gerou 2 reportagens do jornal. Na próxima tela, eu tenho aqui a imagem da... Essas 2 reportagens do jornal saíram, uma em 1995, a outra no começo de 1996, porque era muito novo ainda essa ideia, era muito nova essa ideia de usar a tecnologia para ajudar no ensino. E essas 2 reportagens geraram um convite para eu trabalhar numa empresa que estava chegando no Brasil e com a proposta de fazer a integração da tecnologia em todas as áreas do conhecimento. Então, eu voltei para o estado de São Paulo e entrei nessa empresa como assistente pedagógica, fiz toda uma carreira, cheguei à vice-presidência dessa empresa e considero essa parte da minha história de vida como um marco muito importante, porque eu sentia que eu estava conseguindo cumprir a minha missão, que era devolver para a educação a oportunidade que ela tinha me dado. Eu viajava muito pelo mundo, tanto para as reuniões da empresa, quanto para buscar experiências bem-sucedidas na educação que desse trazer para o Brasil e ajudar a melhorar a qualidade da escola pública brasileira. E tudo isso estava acontecendo, apesar, né, de todos os desafios que eu tinha enfrentado. Então, a minha missão estava seguindo. Mas, ao longo dessa história, no meio dessa história, tem também o meu sonho, que o maior sonho de vida que eu tinha era ser mãe. E, num determinado momento da minha história de vida, quando eu achei que estava na hora de realizar esse sonho, eu também me deparei com mais um desafio, que foi, de novo, ouvir de vários médicos que eu não poderia realizar esse sonho de gerar meu próprio filho, pelas sequelas que eu ainda tenho da paralisia. Fiquei um tempo processando essa informação, tentando aceitar a ideia de que não, isso não vai acontecer, até que um dia eu lembrei que essa pessoa, para quem os médicos estavam dizendo que não conseguiria realizar, gerar um filho, também um dia tinha sido uma criança para quem os médicos olharam e disseram: não vai falar, não vai andar, não vai ouvir, não vai aprender. E eu estava ali conseguindo fazer tudo isso e realizando minha missão na educação. Então, eu decidi que eu ia arriscar, ia tentar realizar esse sonho. E essa foto é uma foto muito simbólica para mim, porque eu estou com o meu barrigão aí de 9 meses de gravidez. Essa foto foi tirada na véspera da minha cesárea. Do 5º mês em diante, eu entendi o que os médicos estavam falando, foi um desafio muito grande chegar até o 9º mês. Essas mãos em cima da minha barriga e abençoando esse momento da minha cesariana são as mãos do meu pai e da minha mãe, da minha família. E agora eu vou mostrar um vídeo para vocês bem curtinho, contando o que aconteceu do dia seguinte dessa foto, que foi dia 30 de junho de 1989, até hoje. Então, agora é um vídeo.
are now muted. Está aqui o final dessa história, está aqui a minha companheira de trabalho e de vida, e agora é a hora, assim, toda vez que a gente chega nessa parte da história, a gente já tem um combinado, que é a hora da Thaís entrar com a visão dela dessa mesma história que eu conto, porque é sempre muito emocionante para mim rever esse histórico todo pelo qual nós passamos, e em especial em momentos como esse, que a gente está fazendo palestra aqui nessa região, e já a gente conta o porquê. Bom, então eu cresci nesse meio da educação por causa da minha mãe, desde sempre, toda casa que a gente morava, desde que eu era pequenininha, sempre tinha uma salinha de aula no fundo da casa que ela montava para dar aula particular depois que ela chegava do trabalho. E essas salinhas de aula sempre foram cenários das minhas brincadeiras de criança, de escolinha, de boneca. Quando eu estava um pouco mais velha, mais ou menos na sexta, sétima série, a minha mãe já estava nessa última fase de vida que ela trabalhava muito e viajava muito. Não era a minha última fase de trabalho. e viajava muito. Então ela começou a me levar junto para as viagens toda vez que eu estava de férias da escola. Então todo julho e janeiro, para onde ela fosse, eu ia junto, e o que ela fosse fazer, eu fazia junto com ela também. E agora nós estamos exatamente no cenário aqui que vocês estão enxergando nessa foto, porque como eu viajava muito, muitas vezes eu deixava a Thaís em casa, ou doente, eu tinha saudade de casa, da família, da minha filha, e eu descobri um lugar no mundo onde eu podia sentir o mesmo cheiro, comer as coisas com o mesmo gosto, então eu sempre ia para tomar um café, nessa cafeteria, e eu comecei a trazer canecas que representavam para mim o momento que eu estava vivendo em busca de experiências bem-sucedidas da educação, e isso se transformou numa parte da minha casa aqui hoje. E aí, todo julho e janeiro, desde cursos em universidades até visitas em escolas modelo, eu comecei aí com a minha mãe. Quando eu me formei no ensino médio, fui fazer faculdade, e diferente do que todo mundo acreditava, eu não fui para a área de educação, fui fazer faculdade de administração na FAAP, e durante o primeiro ano de faculdade eu comecei a dando aula de inglês para criança. E aí quando eu entrei em sala de aula como professora pela primeira vez, me deu o clique de, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Aí prestei vestibular de novo, me formei em pedagogia na USP, dei aula bastante tempo em escolas, principalmente em São Paulo. Depois fiz uma pós-graduação na FAAP em marketing. E aí depois começou a sementinha do trabalho que a gente faz hoje, que tem todo esse envolvimento da família, da importância da família na educação dos filhos, que inicialmente eu tive uma ideia de criar um canal no YouTube, e nesse canal passar uma série que chamaria Socorro, Meu Filho Não Estuda, em que eu ia até a casa das famílias, ajudava a ajustar a rotina na hora da tarefa, dos estudos, ou na hora que o filho estava dando trabalho para ir para a escola, sempre com o objetivo de melhorar a relação que o filho tinha com os estudos. E logo nas primeiras gravações, colocando essa ideia em prática, duas coisas muito importantes aconteceram. Uma que eu vi que as famílias estavam realmente precisando de ajuda nesse assunto, comecei a receber muita mensagem de famílias pedindo socorro. E outra que eu vi que eu estava precisando da ajuda da minha mãe, que apesar de sempre trabalhar muito, sempre arrumava um tempinho para me ajudar a planejar o que eu ia fazer com cada família. E foi aí que eu vi esse cenário, das famílias precisando de socorro e do socorro que eu estava precisando da minha mãe, e eu fiz o convite para ela virar minha sócia. E foi assim que a minha filha me roubou de uma carreira de executiva que eu tinha construído. E realmente eu pedi demissão sem nem um pouquinho de sofrimento, apesar da história linda que eu tinha construído numa empresa em que eu acreditei muito enquanto eu estive lá. Mas eu vi, diante dos meus olhos, quando minha filha me chamou para trabalhar com ela, eu vi a minha missão e o meu sonho se juntarem. Né? Minha missão na educação junto com o meu sonho de ser mãe. Então, eu pedi demissão e combinamos que a primeira coisa que eu ia dizer era do que aconteceu comigo, antes da gente começar o nosso trabalho juntas. Nós fomos para os Estados Unidos estudar neurociência cognitiva, que é o estudo do que acontece do cérebro no momento da aprendizagem. E quando chegamos nas universidades americanas, encontramos um mundo de pesquisa que trazia muito embasamento teórico para todas as estratégias que nós já passávamos para a família como forma de envolver melhor os filhos com os estudos.
Então, só que essas pesquisas estavam numa linguagem muito fechada, acadêmica, e não faziam nenhuma conexão prática com a realidade da sala de aula ou com a casa das famílias. E aí a gente começou o nosso trabalho fazendo essa adequação prática, levando para os pais sugestões práticas na rotina da família, para eles conseguirem ajudar os filhos a desenvolver essas habilidades que a gente falou no começo, de paciência, concentração, que são base para o aprendizado acontecer. A gente começou pelo site, que é o SOS Educação, colocando todo esse conteúdo lá. Depois de 2 anos já que o site estava no ar, a gente recebeu um convite do jornal Estadão para colocar o site lá dentro, hoje está dentro do site do Estadão. Nós escrevemos também o livro Socorro, Meu Filho Não Estuda, todo mês a coluna Escola, da revista Pais e Filhos, e a gente começou a dar palestra e formação pelo Brasil todo, e a ter um trabalho muito forte e ativo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram principalmente. E aí, por conta desse trabalho, de conseguir colocar numa linguagem de rede social prática e envolvendo muito a família, a gente recebeu um convite de uma universidade no Canadá, a Simon Fraser University, que fica em Vancouver. E hoje nós somos membros do conselho acadêmico dessa universidade, e a gente contribui muito com isso da linguagem e do envolvimento da família, e como chegar nessa família através das redes sociais também. Nós fazemos também a parte educativa do desenho da Charlotte, que é um desenho feito pelo Miguel Falabella e pela Supa, que é uma ilustradora. E amanhã vai ser lançado, depois de amanhã... de todo esse trabalho que a gente já faz, agora amanhã vai ter... Não, depois de amanhã vai ser o lançamento de um novo trabalho, um novo projeto do qual nós fazemos parte. Em que esse projeto está levando conexão à internet para mais de 2 milhões de famílias na favela. E o nosso conteúdo de como conseguir que a família envolva a criança com a educação, com os estudos, mesmo a família não tendo a educação como base, esse conteúdo não tendo anos de estudo, que muitas vezes é o que gera nas mães o medo, né? Será que eu posso estudar meu filho se eu não sei o conteúdo? Então, esse projeto se chama Mães da Favela ON, e recebemos o convite da CUFA e somos parte desse projeto. Vamos falar com milhões de mães pelo Brasil para ajudar nessa relação dos filhos com os estudos. E lembra que eu contei para vocês que eu fui procurar a neurociência cognitiva porque eu queria descobrir o que aconteceu comigo, mas ficamos tão encantados com tudo que descobrimos nas universidades americanas que inicialmente eu esqueci que era isso que eu tinha ido procurar. E agora eu trago para vocês esse print de uma tela, que é um blog que foi criado pelo vice-presidente de educação de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e o objetivo foi reunir profissionais da educação que tivessem tido um impacto na educação do seu país. Eu fui uma das primeiras convidadas a participar desse projeto, e eles chamam os educadores do mundo todo, que eles convidaram para esse projeto, de Global Heroes in Education, que são heróis globais da educação. E eu trago essa print dessa tela para dizer que sim, aquela mesma criança que teoricamente não ia ouvir, não ia falar, não ia andar, não ia aprender, está ali como um dos exemplos, né, com esse título de herói global da educação. E eu trago para vocês essa imagem para dizer que esse título eu não aceito como meu, porque eu voltei para a neurociência cognitiva para buscar o que aconteceu comigo e descobri que eu sou a prova viva de um dos exemplos, eu sou a prova viva de uma das descobertas mais recentes da neurociência cognitiva, que é a neuroplasticidade. Apesar do diagnóstico negativo que eu tive inicialmente, apesar do que vocês vão ouvir agora, pela voz do meu pai contando o que a escola disse para ele quando ele me levou para a escola. Pode colocar o vídeo. Opa, e o senhor lembra quando o senhor foi me matricular na escola, que daí a escola não quis, que falou que eu não ia conseguir aprender? O senhor lembra? Porque eu ainda não andava direito? Eu lembro sim disso aí. Lembra? Lembro sim. A mamãe que sempre contava, né? Eu lembro sim. Falou que eu não ia aprender, né? Porque você tinha dificuldade para andar, e que aquilo prejudicava o cérebro da pessoa, não sei o quê.
Ai. Mas que foi invertido. O que faltava para os outros sobrava para você. Mas porque daí o senhor e a mamãe foram em outra escola? Foi. Deixaram você ir um pouco sem fazer graça de matrícula, tudo. Só para ver se, para provar que eu não ia conseguir. Para ver que não ia, porque nunca teve reclamação, nem nada. Não, né? Não. Meu pai hoje está com 82 anos, está com Alzheimer, mas ele não esquece o que a escola disse para ele e para minha mãe quando ele me levou pela primeira vez. E o que eu descobri na neurociência cognitiva foi um termo chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se recompor, se reestruturar em qualquer fase da vida, desde que os estímulos corretos estejam presentes na vida desse aluno, dessa criança. E o que aconteceu comigo foi que, embora meus pais fossem pessoas muito simples, que não tivessem estudado, eles foram muito sábios e decidiram, desde quando saíram da maternidade comigo, que eles iam focar no meu potencial e não na minha deficiência. E eles decidiram também que a escola seria o melhor parceiro que eles podiam ter para me ajudar a acreditar que eu era capaz. Então, eles, desde muito pequena, meus pais sempre me provaram que eu era tão capaz quanto qualquer outra criança. Na prática, meu pai fazia isso quando ele saía comigo na rua, que as pessoas apontavam, achavam estranho a bota que eu usava. E toda vez que acontecia de meu pai perceber que pessoas estavam olhando, comentando, e que eu estava vendo aquilo, meu pai olhava para mim e falava assim: Betinha, eles estão achando lindo o seu vestido. Ou eles estão adorando o seu sapato. E eu acreditava totalmente naquilo. Quando uma vez no Natal meu pai comprou uma bicicleta de presente para nós 4, porque naquela época que os pais compravam um presente para todos os filhos e a gente amava, eu falei para o meu pai que eu também queria andar de bicicleta. E ele falou para mim: vai, pede ajuda dos seus irmãos, ajudam. Se você não conseguir, você volta aqui e pede socorro que eu vou te ajudar. A memória que eu tenho é da minha irmã me colocando na bicicleta, meu irmão me empurrando, meu irmão caçula segurando, e eu juro para vocês que eu andei de bicicleta. Quando eu fiz 18 anos, meu pai decidiu que queria me ensinar a dirigir, e ele adaptou com as ferramentas que ele tinha. Ele era um pedreiro. Ele amarrou tijolo no pedal, colocou lá com arame e me ensinou a dirigir. Eu tirei carteira de motorista, eu dirigi qualquer carro que eu pudesse ter, carro mecânico simples, até os 37 anos, quando eu fui renovar a carteira de motorista, e o Detran me disse que eu não podia dirigir um carro mecânico, que eu não tinha força nem na perna, nem nos braços para dirigir um carro mecânico. Eu fiquei muito brava, briguei, mas depois decidi que não adiantava, e foi a primeira vez que a minha carteira de motorista saiu com as restrições de eu só poder dirigir carro adaptado. Vivi assim até recentemente, achando que era desnecessário, que não fazia sentido. E quando minha mãe faleceu há pouco tempo, foi a primeira vez que, quando eu fui tirar os pertences dela do apartamento, eu achei o diagnóstico, achei todas as altas médicas das cirurgias pelas quais eu passei, e foi a primeira vez que eu vi lá escrito: paralisia cerebral com tetraplegia. Então o Detran não estava errado. Só que nenhum diagnóstico é mais forte na vida de um aluno do que o poder que a escola e a família têm juntos de convencer esse aluno que ele é capaz. A escola que me aceitou, as duas escolas que me aceitaram na base do meu ensino, elas também, apesar dos professores não terem a mínima ideia que um dia existiria um projeto, uma lei de inclusão, apesar deles não fazerem a mínima ideia como se inclui um aluno, essas duas escolas realmente me incluíram. Os professores fizeram tudo o que eles puderam e me convenceram de que eu era capaz de aprender tanto quanto os outros alunos. E a parceria da minha família com a escola foi o que me deu a possibilidade de ser a prova viva do que a neurociência cognitiva mostra hoje cientificamente, que a expectativa positiva de pais e de professores juntos é capaz de modificar o cérebro do aluno, inclusive fisicamente.
Então, a família e a escola juntas têm um poder imbatível de transformar qualquer aluno em uma pessoa capaz de aprender e de encontrar caminhos para desenvolver o seu potencial máximo. E o que a neurociência cognitiva mostra hoje é que não são só os alunos com necessidades especiais que precisam de expectativa positiva dos pais e professores. Hoje, como as crianças crescendo sem a base de habilidades que elas precisariam ter para ter uma relação positiva aos estudos, todos os alunos hoje em dia precisam dessa expectativa positiva da família e dos professores para conseguir aprender e se relacionar bem com os estudos. Mas a família não sabe como é que ela passa para o aluno essa expectativa positiva. A família também precisa de ajuda para entender o papel fundamental que ela tem para que esses alunos desenvolvam o seu potencial máximo. E contar, então eu devolvo para vocês, educadores e pais e mães que estão nos assistindo hoje, aqui a minha fala de que os heróis, verdadeiros heróis globais da educação, são as famílias, os pais, as mães, os avós, os responsáveis e os professores, que conseguem provar para o aluno que, apesar dos desafios que ele enfrenta, ele vai conseguir superar todas as questões que ele enfrentar ali na hora de aprender. E a minha deficiência está para a educação e para a família lá na década de 70, 80, assim como a pandemia está para a educação e para as famílias hoje. Ninguém tem a teoria pronta do que fazer, mas se a família e a escola caminharem juntas, com foco em fazer o aluno acreditar que ele consegue e dar a ele habilidades para ele conseguir encontrar os caminhos, a nossa educação vai conseguir sim cumprir o papel transformador que ela tem. Eu agradeço muito a vocês e tenho que encerrar essa fala dizendo: palestras como essa, daqui no Ideias e Debates, aqui na região do Vale do Paraíba, me emocionam muito, porque a escola que me transformou na pessoa que acreditou e que acredita que é capaz, apesar de todos os desafios, foram uma escola do Estado, a Escola Olímpio Catão, e uma escola municipal, a Escola Maitela, que faz tudo em São José dos Campos. E, para nós, uma felicidade muito grande estar aqui hoje, porque é a escola que fez a Thaís acreditar que ela era capaz e se transformar numa educadora também, é o ângulo de São José dos Campos. Então, hoje nós estamos, e a Dani Cassiano já trabalhou comigo também, então hoje nós estamos, assim, fazendo uma palestra dentro da nossa história, com várias pessoas que fazem parte dessa história. Então, realmente, gente, família é capaz de mudar fisicamente o cérebro do aluno. Quando a parceria com a escola acontece, estamos nós aqui para provar isso e para ajudar as famílias a descobrirem qual é o caminho e a escola também a transformar esse desafio numa história como a que nós contamos pelo mundo quando a gente viaja. Uma história em que a educação e a família juntas conseguiram tomar o futuro de muitas outras famílias das quais nós fazemos parte, com as quais nós falamos hoje. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. A gente que agradece. Obrigado, Roberto. Obrigado para a Thaís. Vocês voltam daqui a pouquinho para a nossa continuidade do debate. O exemplo de vocês, o seu exemplo pessoal, acho que é muito inspirador sobre a ótica de que não existe processo que não possa ser transformado no crescimento de um jovem, de um estudante, para ele alcançar aquilo que ele busca, independentemente de qualquer dificuldade que ele venha a ter.